Salve, salve galera, que hoje é mais uma vez aí com o nosso tema aí de 4 filmes, né? Deu uma mudada um pouco no cenário por causa das férias aí e tudo mais, né? Bom, o tema de hoje aí que eu escolhi foi um tanto quanto difícil por aí, porque vivemos numa época em que filmes de terror estão muito ruins, né? Todos são iguais, todos são aquele gênero de atividade paranormal ali, né? Que foi herdado do Bruxa de Blair. Então eu tentei escolher os 4 melhores que eu vi nos últimos anos pra otimizar o efeito do filme aí. Eu recomendo que vocês assistam sozinho, à noite com a luz apagada, porque, velho, assistir filme com um amigo nunca dá certo. Sempre tem aquele amigo seu cagão que nos momentos de medo ali falam pra cortar o clima, né? Bom, o primeiro filme que eu escolhi aí foi o Livrai-nos do Mal, que é dirigido por Scott Derrickson, que também é responsável pela Entidade e o Exorcismo de Emily Rose. Bom, Livrai-nos do Mal foi lançado no Brasil em 18 de setembro de 2014 e conta com Eric Bana e Edgar Ramirez nos papéis principais. O filme é baseado em um policial real chamado Ralph Sarch, que relatou ter vivido vários casos com explicações sobrenaturais aí. O filme não é baseado em história real, mas ele é sim uma mistura de quase todos os depoimentos dele, e na descrição aí eu vou deixar um link pra vocês verem o documentário real dele. Bom, o filme gira em torno do policial Ralph Sarch, né, como eu já disse, que é interpretado pelo Eric Bana, que tem uma intuição aí que sempre leva ele a casos extremos e de muito perigo. Então começa a acontecer coisas super estranhas com ele. Primeiro ele vê um bebê sendo jogado na lata de lixo pela própria mãe. E se já não fosse bastante, no outro dia ele vai e vê uma mãe mais louca jogando o filho dela numa jaula de leão no zoológico. Em meio a todas essas investigações aí, ele se depara com um demologista, que é interpretado pelo Edgar Ramirez, e começa a ver que tem coisa sobrenatural nessa história aí, onde as mães, no caso, estão sendo possuídas por uma entidade maligna. Bom, o filme me surpreendeu muito, pois normalmente filmes de possessão e coisa e tal são em casas rurais, com meninas bonitas e etc. E Livrai-nos do Mal é totalmente urbano, e os possuídos são viciados e mães viciadas aí desse tipo. E as cenas de suspense também lembram muito um game, assim, até toda hora que eu vi eu lembrava muito Resident Evil 4, aquela câmera de cima, assim, e o protagonista também parece muito o Chris lá no Resident Evil 5. E até pelos ângulos da câmera você olha e fala assim, nossa, parece até um filme de ação mais do que de terror, mas é um bom filme de terror aí. O segundo filme que eu escolhi foi o Afflicted, ou Infectado em português, né? E é um filme escrito e dirigido pelos próprios atores principais, aí, o Derek Lee e o Cliff Prose, que interpretam eles mesmos no filme. Então, tipo, eles têm os mesmos nomes deles no filme. E sendo um filme de baixo orçamento e pouco conhecido, e do mesmo gênero da Atividade Paranormal e do Bruxa de Blair, onde o filme é retratado através de uma câmera onde os protagonistas usam ela. Em outras palavras, é um filme em primeira pessoa, né? Bom, no filme o Derek Lee descobre que tem uma doença terminal, que em qualquer momento pode causar aneurisma cerebral nele e levar ele à morte. Então, sabendo disso, ele se junta com seu melhor amigo Cliff para fazer uma viagem ao redor do mundo. E chegando em Paris, Derek conhece uma misteriosa e bela mulher com quem ele passa a noite. Daí no dia seguinte o Cliff vai fazer aquela pegadinha do cock block com o Derek, e quando ele entra no quarto ele encontra o Derek lá sangrando na cama e sem se lembrar de nada que aconteceu. Como eles estão numa viagem e o Derek tá com medo de morrer logo, eles querem evitar perder tempo e ir nos médicos, então eles seguem viagem. E até que o Derek começa a sofrer ataques e mudar drasticamente, como por exemplo, qualquer coisa que ele come, ele vomita. E daí ele acaba descobrindo que ele tem que começar a comer só carne crua e fresca ainda. Ou seja, aquela mulher lá infectou ele com algum tipo de vírus vampiro, ou vírus zumbi, assim. Então os dois amigos começam a ir à busca para encontrar a mulher que infectou o Derek e saber as respostas, e saber o que ela fez com ele de verdade, né? Bom, quase todos os filmes de terror de hoje em dia são nesse estilo de filmagem caseira, e é muito raro algum prestar, todos são meio bosta, que não é o caso de Afflicted. O filme é repleto de ação e apesar de ser um filme de baixo orçamento independente, ele dá de 10-0 na maioria dos filmes nesse estilo. Inclusive o tão bajulado Atividade Paranormal, que eu acho super fraco, e esse é um filme muito diferenciado, original, que tem cenas de ação inclusive, e eu recomendo demais esse filme, Afflicted. O terceiro filme que eu escolhi é a trilogia Insidious, ou Sobrenatural aqui no Brasil, que juntou o diretor James Wan, responsável por Jogos Mortais, e o roteirista Warren Pelly, responsável por Atividade Paranormal, prometendo revolucionar os filmes de terror que até então estavam bem fracos. O primeiro filme foi lançado em 22 de abril de 2001, chamado Insidious. O segundo em 22 de novembro de 2013, chamado Insidious Chapter 2, onde é uma continuação direta do primeiro. E em 30 de julho de 2015 foi lançado o prelúdio dos dois anteriores, chamado Insidious Chapter 3, ou no brasileirão, né, Sobrenatural Origem, que os caras adoram colocar origem nos nomes de filme, né.
Bom, os dois primeiros filmes contam a história da família Lambert, aí, formado por Josh, interpretado por Patrick Wilson, Renee, interpretado por Rose Byrne, e os filhos deles, Dalton, interpretado por Ty Simpkins, e Foster, que é um bebezinho, interpretado por Andrew Astor. E nos primeiros filmes, o filho deles, Dalton, entra em coma, mas na verdade ele tem o dom de fazer projeção astral para o mundo dos mortos, que seria sua alma sair do corpo enquanto você dorme, deixando o corpo vazio aí para espíritos com más intenções entrarem. Então, no caso, ele não está em coma, e sim sua alma está perdida nesse mundo dos mortos. E o pai dele tinha esse dom na infância e volta a ter que usá-lo para poder ajudar a alma do filho dele voltar pro corpo. Já no segundo filme, após o filho conseguir voltar pro corpo com a ajuda do pai, Josh, o pai, está totalmente diferente de antes, ou seja, quem voltou não foi o pai, sim um espírito maligno. Então a Renee, que é a mãe, temendo que isso seja verdade, que alguma coisa aconteça, pede a ajuda da Elise, que é interpretada por Lynn Shyle, que é uma médium que já tinha ajudado Josh a se livrar de um espírito quando ele era criança. E já o terceiro filme é um prelúdio e foca na médium Elise, que ela ajuda uma menina que perdeu a mãe e tentou fazer contato com ela e acabou chamando um antigo espírito que ficava no seu prédio, que já foi responsável por vários suicídios assim no prédio. Pra mim, duas coisas que um filme de terror tem que fazer: te prender e ao mesmo tempo fazer você ficar de olho fechado com medo dos sustos. Insidious ou Sobrenatural consegue fazer os dois perfeitamente, principalmente nos momentos em que os personagens estão no mundo dos mortos, que é muita aflição, velho. É um lugar assim, todo azul, cheio de névoa, que do nada fica dando susto em você a cada segundo de filme. Quando você fala, nossa, acabou o susto, não, o bagulho vem e te dá um susto pior ainda. E desse filme aí eu comecei, depois que eu vi esse filme, eu comecei a toda noite pedir pra não me ver dormindo, não ter essa projeção astral que nem o piazinho do filme aí, porque se for igual ao do filme, velho, não é nada bom, nada agradável. O quarto e último filme que eu escolhi é o The Conjuring, ou Invocação do Mal em português. E ele é mais uma vez dirigido por James Wan e entra em cena aí pra fazer uma coisa rara, um filme de terror bom. E ele é escrito pelos irmãos Reis, conhecidos também pela Casa de Cera e A Colheita do Mal. E mais uma vez tem o Patrick Wilson no papel principal. E dessa vez todo o enredo é baseado em história real. Tanto o casal de detetives Lorraine e Ed Warren, quanto o caso investigado por eles no filme, da família Perron. Ocorre realmente nos meados dos anos 70, tanto que a família real chegou a visitar o set de filmagem durante as gravações. Na descrição você encontra o depoimento real da família. Também foi confirmado e já até foi terminado de gravar uma sequência do filme, que tem data prevista aí para ser lançado ano que vem, o The Conjuring 2, né? O filme se passa em Harrisville, uma cidade pequena dos Estados Unidos, onde um casal se muda para uma casa nova junto com as suas 5 filhas. Para variar um pouco, né, começa a dar merda. Coisas estranhas acontecem e começam a assustar novos moradores. Principalmente a mãe, que é a mais afetada de todas, e começa a perceber manchas pelo corpo e começa a tomar vários sustos. Então ela decide ir atrás de um casal famoso por investigar casos assim, os Warren, interpretado por Patrick Wilson e a Vera Farmiga. Mas de começo eles não aceitam um pedido, dizendo que pode ter alguma explicação racional para o que está acontecendo, que é totalmente errado. Quando eles decidem ir ver a casa, logo no primeiro momento que a Lorraine põe o pé dentro de casa, ela já, na casa nova deles, eles já tomam um susto já, por conta dela ser médium. E descobrem que tem alguma coisa muito ruim na casa, que logo depois eles veem que se trata de nada menos que Bathsheba Sherman, que foi uma bruxa que, temendo ser pega e morta pelos locais, lá pelo século XIX, se enforcou e virou um espírito, causando a morte de muitas e muitas pessoas na casa. Então, no caso, a casa não tem só um fantasma, e sim vários fantasmas, tanto os bons quanto os ruins. Bom, não tenho o que falar desse filme, passei um puta cagaço assistindo ele. Os sustos são muito intensos, e se tratando de fatos reais, mesmo eu sendo meio cético sobre esses assuntos, me deixou com o pé atrás na hora de dormir. Inclusive, o fraquinho Annabelle é um spin-off da Invocação do Mal. Porém, o filme Annabelle não conta a verdadeira história do caso Annabelle, vivido pelo casal Warren, o caso real, onde a dona, que é uma estudante de enfermagem de Connecticut, ganha de aniversário da sua mãe uma boneca de colecionador comprada em uma loja de objetos usados. E para jamais esquecer do carinho da sua mãe, ela sempre saía de casa e deixava ela sob sua cama. Mas alguns dias depois, a dona começou a notar que quando voltava a boneca não estava no mesmo lugar ou tinha mudado de posição. E ou estava em outros cômodos da casa. Intrigada, ela foi e chamou o casal Warren para ajudar elas. E foi aí que constatou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma garotinha chamada Annabelle, que morreu naquele apartamento há muito tempo atrás. E queria convencer a dona a deixar ela morar na forma de boneca com elas. Bom, aí no final do vídeo eu vou deixar para vocês algumas fotos reais da família Perron, dos Warren, da verdadeira Annabelle, da lápide da Betasa Sherman e outras fotos aí bem cabreiras, né? Tá bom, isso aí é tudo isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Na próxima semana a gente vem com mais novas dicas de filmes. Vou deixar aí o link do nosso parceiro aí, o Cine em Casa, que tem todos esses filmes e mais vários para assistir online. E até a próxima.